Agradecendo, então, a Maria Tereza por sua apresentação. E vamos abrir agora um tempo de cerca de 40 minutos para debate. As perguntas podem ser feitas por escrito ou verbais. Eu pediria apenas que a pessoa se identificasse, dissesse de onde é, para que... Bom, eu sou a Marina, da UEL. Eu queria fazer uma pergunta para a professora Maria Tereza, mas assim, pessoal mesmo, lá do Paraná mesmo, porque eu estudo bastante e realmente a gente estava super confuso com isso. Em Londrina, a gente teve um problema com o MOCIP, do SAMU, que controla o SAMU. E aí você me disse, não tem legislação, a gente não achou mesmo. E aí você falou, eu não sei como é que funciona lá. Então, assim, eu também vou perguntar para você se você sabe. Lá a gente tem a OCIP funcionando, controla o SAMU, que é o sistema de ambulância, de emergência, e não tem lei, assim... Pois é, aí teríamos que investigar, porque nós não encontramos no âmbito estadual, né? Porque aí tem que fazer essa demarcação, né? No âmbito estadual, a legislação dele próprio, que disciplinasse a matéria, mas há a possibilidade de uma legislação infraconstitucional, aí teria que, de fato, fazer o levantamento, dela reconhecer uma OCIP que já tenha sido qualificada no âmbito federal. Então, se vocês já reconhecem a entidade como OCIP, provavelmente ela foi qualificada em outra esfera, provavelmente na esfera federal, né? E o Estado simplesmente reconhece a entidade qualificada como OCIP no âmbito federal e pode firmar com ela parcerias no seu âmbito. Que algumas legislações fizeram isso. Fica reconhecido para fins de parcerias no meu Estado a que já tivesse sido qualificado no âmbito federal. Então, eu teria que fazer uma investigação ou simplesmente ele não usa o modelo da OCIP, mas faz um convênio com uma OCIP federal. Mas é porque é uma universidade porque esses municipal. Arranjos, o município, uma municipal. Aí o município pode ter a sua legislação própria e firmar termos de parceria ou convênio com ela. Que o problema é que o arranjo ele é complexo mesmo, porque acabou que cada entidade federativa foi disciplinar a questão na sua própria esfera, pelo menos a maioria, como a pesquisa ali apontou, né? E alguns optaram por ou continuar com o modelo anterior, né? A pesquisa que o Ministério do Planejamento fez, que foi publicada no ano passado, em 2010, ela, inclusive, mostrou um dado que, para mim, foi muito interessante. Em que pese o próprio governo federal qualificar como OCIP, lá, 4.700 e tantas entidades, que você olha no site do Ministério do Planejamento, dia a dia você consegue identificar o número de entidades qualificadas. Os instrumentos que firmam com elas são de natureza variada, tanto termo de parceria. Então, você tem uma OCIP que, ora, ela firma o termo, que, em tese, se a gente fosse pegar a legislação, se é uma OCIP, ela teria que firmar um termo de parceria, para isso que ela foi qualificada, né? No entanto, o que o próprio Ministério apontou? Que ela é qualificada como OCIP, mas que ela firma termos de parceria, faz convênio, é contratada, seja por dispensa ou por outra forma de seleção, etc. E apontou, tem lá um gráfico mostrando o que, para mim, foi um dado interessante, que eu imaginava, bom, a partir do momento que ele opta em fazer uma legislação de OCIP e qualificar como OCIP, a tendência é que ela firme o termo de parceria e não outros instrumentos de parceria com a administração. Enfim, então, a questão aqui é bem complicada, mas vale a pena um levantamento no Paraná, e tem lá vários administrativistas paranaenses comentando, né, a legislação. Obrigada. Posso perguntar? Bom, boa tarde, eu sou Paula Schomer, da Universidade do Estado de Santa Catarina, UDESC. Eu tenho 3 perguntas. Jaqueline, eu queria te perguntar, achei muito interessante o seu trabalho, parabéns pela apresentação. E eu tenho uma informação assim do passado de que na área de proteção aos direitos da criança
que a gente já teria talvez alguma experiência maior, talvez, do que no combate à violência contra a mulher, nessa questão de uma atuação mais articulada do judiciário com outras entidades, outras organizações. Então, eu queria te perguntar se você tem notícias disso e se não teríamos tido aí uma aprendizagem também que pode se traduzir num salto nessa questão contra a mulher. Posso fazer todas ou uma de cada vez? Já. Obrigada pela pergunta. Eu tenho notícia, sim, e não só da questão da infância, mas também questões agrárias. A própria Emenda 45 de 2004 instituiu a possibilidade de varas especializadas para a questão agrária e a possibilidade de o juiz ir nos territórios em que existem os conflitos para estabelecer decisões coletivas. Também, em questões de saúde, o próprio Tribunal de Justiça aqui do Distrito Federal, fez um fórum recentemente para a criação de varas de saúde. Então, a questão da especialização já existe há algum tempo, certamente, mas a violência doméstica familiar tem uma peculiaridade, que é o fato de que ela sempre existiu, mas nem sempre foi reconhecida. E influencia em várias outras questões. Talvez a amplitude da violência doméstica seja um pouco maior e exija uma articulação maior do poder público para lidar. Aí é possível juntar as coisas. Por exemplo, salvo engano, uma vara do Rio de Janeiro que instituiu algumas brinquedotecas nas varas de violência doméstica familiar contra a mulher. Então, existe um trabalho ali com crianças também. Então, essa questão da especialização está cada vez se desenvolvendo mais. Ela não é recente, o que eu quis dizer não foi isso, mas que ela é relevante. Por exemplo, não dá para você tratar a questão da violência doméstica numa vara penal comum. Então, o que eu quis dizer é que ela é importante e a especialização não só da estrutura da organização, mas especialmente a capacitação das pessoas especializadas é cada vez relevante para um resultado satisfatório. Bom, aproveitando, Marina, né? Marina, você falou rapidamente sobre o observatório, e eu também amanhã vou estar apresentando um trabalho sobre observatórios. E aí eu queria te perguntar, esse observatório que você fala é um observatório da universidade, que reúne vários cursos, ou é o Observatório Social de Londrina? E você falou que já tem algum trabalho desse observatório no que tange a acompanhamento, controle, né, na área da saúde. Como é esse trabalho? Não é o Observatório de Londrina, é o Observatório da UEL. Nós criamos um núcleo dentro do CESA, que comporta os 4 cursos de mestrado, que é mestrado em Direito, Serviço Social, Economia e Administração. E aí, cada um, nas suas áreas, vai montar grupos interdisciplinares para coordenar esse tipo de pesquisa. Por exemplo, eu faço parte do grupo da saúde, tem um grupo de educação, tem um grupo de orçamento público. Então, assim, cada grupo vai assim, discutir e acumular conhecimento, porque a gente estava sentindo muita dificuldade de produzir, eu principalmente, porque quando eu ia mexer em orçamento, é muito difícil fazer os cálculos econométricos e fazer aquelas pesquisas, porque o direito não tem tradição nenhuma em artigo científico e faz só revisão. Então, a gente vai ficando com o discurso vazio, né? E aí, quando eu fui angariar dados, meu Deus, que difícil. Aí, a gente montou esse núcleo. E aí, fez junto com o pessoal da UFSC, da Universidade Federal de Santa Catarina, com o professor Seibel, e aí a gente fez esse intercâmbio. Então, esse primeiro evento nosso já é o segundo de políticas públicas, porque o primeiro aconteceu em Santa Catarina. Então, e outra coisa, a gente está montando uma revista interdisciplinar de políticas públicas. Se alguém tiver interesse em ser parecerista, conselheiro, a gente está precisando, né? É só entrar no site da UEL, que ele está lá no sistema eletrônico de periódicos, né? Mas é isso, é um núcleo da UEL, é um trabalho feito pela universidade, no meio de controle social. Posso continuar?
Maria Tereza, eu queria te perguntar, você começou falando que esse ano foi um ano importante, quer dizer, tem sido um ano em que esse debate sobre a relação entre ONGs e Estado tem estado muito na mídia por causa dos escândalos, né? Qual é a sua opinião como pesquisadora do tema, né, sobre esse decreto que suspendeu o pagamento às ONG, a todas as ONGs, né, de uma maneira indistinta? Qual é a sua opinião sobre o que isso representa na nossa visão sobre a relação Estado e ONGs? Bom, eu acho que o governo federal ele já acumulou informações sobre esse estudo do marco jurídico. Tem, inclusive, um outro trabalho do professor da USP, feito pela Secretaria de Assuntos Legislativos, em que houve uma proposta, e é interessante como que trabalhos feitos em lugares diferentes, por pessoas diferentes, com métodos diferentes, com bibliografia diferente, acabou chegando mais ou menos no mesmo lugar. O meu trabalho é um pouco anterior, o dele é concomitante, o do Ministério do Planejamento foi feito também na mesma época. O daqui até, esse estudo do ano passado, ele até, como é que eu poderia dizer, diminui um pouco a importância dessa reformulação do marco jurídico. Não nesses termos, mas diz, ó, isso aí não vai ser tem muito mais questões aí que não é só a legislação que vai resolver. Mas as medidas mais recentes, elas parecem muito mais querer atender a um problema, apesar de que atendem com soluções até razoáveis, por exemplo, a mudança do decreto obrigando a haver o chamamento público, que era uma coisa que a literatura toda já defendia em relação inclusive para atender o princípio da publicidade, da impessoalidade, né? Em que pese, antes está previsto lá uma faculdade que falava poderá fazer um concurso de projeto, poderá fazer um chamamento, né? A maioria da doutrina, dos pesquisadores, dos analistas já davam essa indicação, olha, inclusive para atender um princípio constitucional, né? Se você tem mais de uma interessada, porque a grande questão é que a matéria das parcerias, ela sempre foi tratada numa ação conjunta, numa ação concertada. Então, como é que você licita um concerto de vontades? Era uma discussão que era feita, olha, não tem jeito, porque aí cada um vai entrar com a sua expertise, os dois partícipes querem alcançar o mesmo objetivo, então não atende à mesma lógica da contratação. E a legislação, no entanto, não tinha dado uma alternativa muito consistente. Então, por exemplo, esse decreto agora obriga, ele obrigou ao ministro de Estado firmar os convênios, né? Talvez para não ter aquela resposta, eu não sabia, né? Agora vai saber, porque vai ter que assinar as parcerias. Entre outros, algumas outras modificações de inserir a comprovação da capacitação técnica da entidade. Então, eu vejo isso como, em princípio, para atender a uma questão pontual, um problema que foi verificado ali. Agora, existem propostas, né? Não é só uma, muitas, várias, para fazer uma revisão dessa, porque eu particularmente entendo que essa pluralização de modelos, ela tornou mais complicada e passível de gerar esses problemas do que propriamente tenha melhorado o quadro. E também tudo indica e parece que foram propostas diversificadas. Por exemplo, quem vai ler a legislação e pega uma lei de OS de 1998 e no ano seguinte uma 1999 OCIP, vai perguntar assim, mas qual que é por que ter duas formas, dois modelos, né? E depois a gente viu que, na verdade, foram origens diversas. Uma veio do próprio governo, a outra do Comunidade Solidária, para reformular o modelo de convênios. Mas o modelo de convênios já era um modelo, né, da declaração de utilidade pública antigo, consistente, utilizado há muitos e muitos anos. Então, você tem um número de entidades enorme, todas as santas casas de misericórdia. Então, como é que você muda o modelo sem construir um diálogo melhor, inclusive no campo dessas entidades? E, no início, eles queriam segmentar. Quem for uma não pode ser a outra. Mas, na prática, eles nunca conseguiram fazer isso. A legislação das OCIPs sempre foi adiando o prazo
Só vai poder ser conhecido como OCIP quem declarar de utilidade pública não pode vir pedir a qualificação aqui. E a legislação foi adiando, ou seja, dando um demonstrativo de que ela não estava conseguindo muito compartimentar da forma como estava sendo pensado anteriormente, né? Então, eu acho que as questões atuais, elas reforçam a necessidade de redesenhar essa engenharia, né? Pegando todas as propostas existentes. O problema também não é só das parcerias, é do fomento, que inclusive até eu fiquei feliz e me senti bem contemplada nas reflexões anteriores com o trabalho do Ministério, porque lá eu fiz um levantamento no trabalho, na minha tese, do fomento, e mostrei que existem duas modalidades, o direto, que é esse que é feito com convênio, contrato de gestão, termos de parceria, e o indireto, com imunidades da parte patronal, por exemplo, do INSS, que as filantrópicas não pagam, entre inúmeras. Eu fiz um levantamento na área tributária e no orçamento e na execução. O que eu mostrei lá? A gente fica muito preocupado com o fomento direto, estressado e politicamente envolvido com ele, mas o fomento indireto, que é o que a gente chama de gasto tributário, ele é muito maior, ele é mais que o dobro do fomento direto. E ele não tem contraprestação de contas, não tem demonstração, não tem meta, não tem nada, a não ser aqueles critérios que a legislação propriamente define. Mas se a gente for comparar com o fomento direto, o direto não, você tem termos de parceria, tem meta, atividade, etc. Você tem coisas para serem fiscalizadas e acompanhadas, até inclusive pela sociedade, né? E o indireto? Então, se você não coloca tudo isso numa equação, não adianta só mudar a legislação, por exemplo, propor, como a gente faz, um novo marco jurídico, tentando unificar, né? Se também não é pensada a questão do fomento indireto. Porque aí, olha o custo dessa parceria, né? Qual é o custo da parceria, atividades. Então, acho que tem muita coisa aí nessa equação que precisa ser levada em consideração e que medidas pontuais, eu acredito que podem ajudar a resolver talvez uma questão momentânea, mas abrirão futuramente para novos problemas, né? Essa seria uma opinião preliminar sobre essa questão. Sou Mariane, trabalho no Ministério do Planejamento. Eu vou trazer alguns temas para dividir a reflexão com a Maria Tereza, e eu até gostaria de que isso fosse o início de uma reflexão conjunta, porque eu vou trabalhar na Secretaria de Gestão e um dos temas da minha atuação é justamente a discussão sobre esses novos modelos jurídicos para a relação Estado-sociedade, né? E eu acredito que a sua contribuição vai ser muito importante para nós. E, assim, de qualquer forma, eu acho que o que foi tocado aqui é um indicativo de que essa discussão Estado-sociedade ainda é merecedora de muito debate, né? Eu acho que e muita reflexão também, né? Então eu gostaria de trocar assim brevemente, tocar em alguns pontos assim que me chamaram a atenção da sua fala. Um primeiro ponto é a questão do chamamento público, né? Bom, antes era preferencialmente, né, a escolha, e agora se tornou uma obrigatoriedade, né? Isso em função de uma série... Isso é uma questão mais circunstancial, vamos dizer assim. Tem uma questão... Mas eu acho que a gente vamos pensar a questão relação-sociedade do ponto de vista mais estrutural, né? Vamos colocar dessa forma. E se a gente pensar a relação Estado-sociedade como uma relação de uma comunhão de interesses, tá certo? Eu tenho até algum questionamento se é de fato interessante que haja uma relação impessoal de escolha
desse parceiro, né? Eu acredito que isso não significa que a gente não possa ter critérios de escolha. Isso é claro. Lógico, não vai se selecionar, não vai se transferir recursos públicos para atingir um objetivo comum de interesse público. Há uma entidade que foi criada ontem, ou que não tenha qualquer conhecimento do assunto objeto daquele acordo, tá certo? Mas que ela seja objeto de uma escolha impessoal, eu também assim, questiono a utilidade desse processo seletivo, né? Esse é um ponto. O segundo ponto seria o uso do termo de parceria como um instrumento exclusivo de relação das OCIPs. E aí, assim, eu não vou fazer nenhuma discussão de mérito, mas é uma discussão da prática mesmo, né? Porque eu vejo a CGU, por exemplo, porque antes de trabalhar no Ministério do Planejamento, eu atuava na cultura, né? E no Ministério da Cultura, ele estabeleceu o termo de parceria com algumas OCIPs, por exemplo, que desenvolviam trabalhos, enfim, na área cultural propriamente dita, mas o termo de parceria era estabelecido para que elas, por exemplo, desenvolvessem um trabalho de informática. E aí, informática não é um objeto, não era o objeto fim daquela OCIP, tá certo? Então, aí havia o questionamento de que, em sendo uma atividade de informática, né, informática não é uma atividade administrativa meio como outra qualquer, então, objeto de contrato. Então, nesse caso, não justificaria o termo de parceria, mas ela deveria ter sido um processo de licitação. Então, aí entram essas questões, tá certo? A OCIP, de repente, prestando serviços como se fosse uma empresa contratada, né? E aí os desvirtuamentos, né? Então, acho que também há que haver uma reflexão nesse sentido. E uma terceira coisa, a questão que estava colocada no slide, do papel da sociedade, enfim, de executora executora de serviços, né, e ao mesmo tempo fiscalizadora, né? Que aí o ponto que eu gostaria de levantar é a questão de quando a gente pensa, porque assim, existe classicamente, né, aquela ideia do controle, quem executa não, quem faz não controla, né, essa divisão clássica, né? E essa é uma divisão clássica da burocracia, né? Isso é uma divisão tipicamente burocrática. E eu, assim, quando a gente concebe a administração gerencial, que a gente se pauta por resultado, o processo de trabalho é menos importante do que o resultado, tá certo? Essa divisão faz menos sentido, tá certo? Porque o que você quer alcançar está dado. Então, o meio pelo qual você, né, não matando, não roubando, né, tá certo? Então, aí, nesse sentido, o papel da população como executora e fiscalizadora não se coloca como tão problemático, tá? Era só isso. Mariane, queria agradecer suas perguntas e dizer assim, que são questões de fundo, né? Digamos assim, questões que mereceriam uma análise e futuros debates, certamente, né? Mas eu poderia pontuar as três questões assim muito rapidamente, dizendo o seguinte: a mesma jurisprudência fiscalizatória do TCU, a do TCE de Minas Gerais, por exemplo,
elas já tinham chegado à conclusão de que, quando você está tratando de comunhão de interesses e não de contrato, não seria necessário fazer a licitação nos moldes da 8666. E eu acho essa questão interessante porque ela tem avanços e retrocessos desse entendimento. Recentemente, eu estou lá discutindo uma tese de um colega que defende a aplicação da Lei 8666. Ele fala da natureza contratual dos convênios e demonstra, é um trabalho de fundo, de fôlego, né? Difícil, às vezes, até da gente juridicamente refutar, mas a jurisprudência já tinha esse entendimento. Tanto é que concurso de projetos, chamamento público, eles apareceram como alternativas a um processo rígido de seleção, tal como previsto no modelo da 8666. Então, eu concordo com a sua afirmação, né? Tem essa discussão sobre a questão da natureza do acordo, né? Eu acho que o problema das legislações novas que surgiram foi justamente não ter pensado nessa questão, que às vezes era até uma alteração para colocar na 8666, no sentido de esclarecer isso, porque a 8666 me fala lá no artigo 116, aplica-se essa lei no que couber aos convênios, acordos, ajustes, etc. Né? Então, fico me perguntando, por que a legislação específica, né, que já chegou com uma nova proposta, um novo modelo de administração pública, uma nova gestão, também, de repente, não conseguiu pontuar essa questão para não trazer esse problema que vai esbarrar na questão, né, depois, na fiscalização, etc. Né? Então, de fato, comunhão de interesse, eu entendo que o processo de escolha não é o mesmo e que ele teria que ser pensado de uma forma diferente. Né? E em que medida você consegue, ao mesmo tempo, fazer uma comunhão de interesses e ainda atender essa noção de impessoalidade. Porque, em determinadas hipóteses, isso pode ser possível. Né? E em que medida a legislação vai abrir para as possibilidades concretas, reais, né? Para os problemas que verificamos na realidade ali, que nós sabemos as entidades que podem firmar ou não essa comunhão de interesses. Porque uma comunhão de interesses precisa ter acordo, precisa ter ajuste, precisa ter conversa, né? E quem pode contribuir com o quê, afinal de contas, é uma comunhão de interesses, né? De forma que falou-se no chamamento público para dar uma resposta mais política, mas como que isso vai se dar na prática é um problema. Nós já temos algumas indicações, até de tribunais de contas, indicando modelo de chamamento público, que pode servir como uma orientação. O termo de parceria como instrumento exclusivo, a grande questão, porque eu já, assessorando o município, eu já tive muito esse problema de identificar quando era convênio e não era contrato. Porque vinha o gestor lá com aquela saída milagrosa, né? Não dá tempo de fazer uma licitação, vamos então fazer um convênio, e aí a ONG vem aqui, faz a pintura, instala, enfim, e vem com N arranjos, no sentido, muitas vezes, de, né, fazer ali uma fuga do regime administrativo do que propriamente uma parceria. Né? A gente consegue detectar no sinalagma, né? Eu pago e você entrega, quando há mesmo uma comunhão de interesses. Então, é possível fazer essa verificação, mas, ao mesmo tempo, eu acho que ter essa pulverização de instrumentos é uma coisa que desorienta a gestão administrativa, razão pela qual não é só o termo de parceria que tem sido utilizado. Né? O próprio Ministério fez esse indicativo. Né? Agora, essa questão sobre a sociedade civil, recentemente, há uns 2 anos atrás, a Evelina Dagnino, que é aquela pesquisadora também que trabalha esse tema, ela produziu um texto novo, porque ela tem uma contribuição da década de 90, mas ela produziu um texto novo, tentando trabalhar tanto essa questão do papel da sociedade civil, né, já não entrando mais na legislação, mas na questão política, do papel da sociedade civil e daquela questão das novas e das velhas entidades, essa disputa política que está por trás, na verdade, da construção desse modelo. E é interessante porque
uma coisa que eu não sei se respondendo a sua pergunta ou fazendo uma outra, essa questão da entidade, dela executar e fiscalizar, porque muitos autores apontaram o seguinte problema. A partir do momento que a entidade faz uma parceria com a administração pública, e mesmo com o concerto de vontades, e aí tem uma teoria da cooptação, mas não no sentido negativo, mas no sentido positivo da palavra, a sociedade civil passando a representar esse novo papel, aquele papel antigo dela, de contraposição, de um movimento reivindicatório, ou até de controle social das políticas públicas, etc., ele acaba ficando um pouco arrefecido em virtude do fato de agora ela está desempenhando um outro papel. Porque, pelo que eu entendi da sua colocação, Mariana, a partir do momento que eu trago ela para fazer um papel da administração, ou pelo menos de interesse comum da administração e da sociedade. Então, ela acaba ficando nesse meio termo, e os autores da ciência política vão trabalhar um pouco o problema da sociedade civil perder um pouco aquele papel dela reivindicatório, mais de embate com a própria administração a partir do momento que ela vem fazer essas parcerias. Mas a gente sabe que há uma complexidade grande, né, em relação a esses papéis, um ponto que a gente pode aprofundar depois na discussão. Tá? Obrigada, coloco à disposição também. A minha questão também vai no sentido para a professora Maria Tereza, né? Vai um pouco no sentido do que foi levantado pela Mariane, só que eu vou fazer uma outra abordagem. Você falou duas ideias, apresentou duas ideias muito rapidamente na sua exposição, que me parecem assim, interessantes de seguir uma reflexão. Primeiro, dizer que existe uma discussão que separa o velho do novo, o tradicional do moderno, né? O que eu acho que seria relevante a gente trabalhar com a ideia do velho novo? Não para criar categorias jurídicas diferentes ou para analisar o modelo jurídico, as diferenças entre o velho e o novo, mas para entender enquanto um fenômeno complexo, que não é um fenômeno jurídico, é um fenômeno social, político e econômico, né? E que, por essa complexidade e diferença e características diferentes de um fenômeno social, político e econômico que atravessa a história, precisa de uma regulação distinta. Aí, eu acho que, antes da gente discutir o melhor marco regulatório, a questão da forma, a gente entender o que está por detrás disso. E aí, me parece que tem uma diferença importante. Aí eu também não vou ficar extensa, porque não é meu papel aqui debater, né? A primeira é como esse fenômeno, as organizações da sociedade civil, nas suas mais diferentes formas, ganhou relevância a partir da década de 90. E no Brasil, segundo dados do IPEA, sobretudo a partir do ano 2000. Elas simplesmente se quinto, não sei nem o multiplicaram ad infinito. Se antes as entidades filantrópicas que pertenciam à igreja, que atuavam na área da saúde, na área da educação, elas eram importantes, gozavam de isenções fiscais, elas tinham um papel assistencial importante, é distinta a atuação dessas entidades numa sociedade em que o Estado e o mercado hoje têm condições de atuar na área social. Então, você comparar as Santas Casas de Misericórdia, no papel que elas tinham no início da República, com o que tem hoje, é muito diferente. Então, a reflexão que eu queria colocar é o seguinte: eu acho que é importante uma investigação mais de natureza histórica, voltar ao passado para poder chegar no presente e enxergar com a lente jurídica a complexidade do fenômeno. Porque me parece que o problema está na competição por recursos. E mais, as entidades sem fins lucrativos, elas são um setor hoje
que, embora possa se dizer que elas não geram lucro, elas geram renda e ocupação. E nós estamos numa sociedade capitalista onde diminui o mercado formal de trabalho, né? E há uma competição cada vez maior por recursos, além do que uma nova divisão do trabalho entre sociedade e mercado, e Estado. O Estado antes desenvolvia uma série de atividades que hoje a sociedade civil pode realizar. Então, são tantos eixos que se interligam, que aí a pergunta de qual é a melhor regulação, ela deve vir depois da gente entender o fenômeno na sua complexidade. Senão, a gente fica só numa discussão formal e que, de fato, não vai responder às grandes transformações que são da sociedade. Obrigada. Eu sou Sheila Maria Reis Ribeiro, do Ministério do Planejamento. Sheila, assim, importantes e relevantes as suas considerações. Eu concordo que a questão jurídica, inclusive foi uma questão que eu discuti na minha tese, foi um ponto lá levantado, etc., nos debates entre os professores, que era do campo da sociologia, da filosofia, né? E essa legislação, na verdade, ela nada mais fez do que reproduzir essa disputa, pelo que eu pude perceber, tentando fazer um pouco esse resgate, né? E uma ausência, ou, se não houve ausência, pelo menos uma dificuldade formal de construir um diálogo. Tanto é que você teve 2 leis recentes e ainda a manutenção da legislação, do modelo anterior das entidades declaradas de utilidade pública, né? Então, a legislação, o que ela fez? Ela nada mais fez do que reproduzir o embate, né? Foi a resposta formal dada justamente a isso que está em disputa do ponto de vista do substrato sociopolítico, econômico, em relação ao fenômeno dessas parcerias, não tem dúvida alguma, né? Uma pesquisa americana, que é mais antiga, mostrou que se o terceiro setor fosse uma economia, ele seria a 8ª economia do mundo, né? Fez lá um levantamento comparado, eu estou tentando lembrar aqui o nome, enquanto eu falo, estou tentando lembrar o nome aqui, mas não estou lembrando, que eu tenho essa informação levantada lá. E essa pesquisa que o IBGE fez do número, né, mostrou um recrudescimento do número das entidades. Uma das hipóteses para responder isso talvez seja o próprio fato de terem surgido novos marcos regulatórios. Então, muitas entidades podem ter sido criadas justamente, talvez, para abrir uma oportunidade. Não sei, isso é uma hipótese possível para tentar explicar. Mas a pesquisa do IBGE, mas a pesquisa do Ministério, a pesquisa de vocês, o que ela mostrou? Quem que pese tanta legislação editada, não se, pelo menos nos modelos novos, as parcerias não foram, com as exceções, né, da São Paulo, Minas Gerais, os exemplos que... Minas Gerais é um exemplo interessante de ser estudado, porque ele editou uma legislação só, que é a de OCIP, mas ela é as duas ao mesmo tempo. Ele quis aproveitar o melhor dos mundos, que era bom num modelo, que era bom no outro, colocou tudo na legislação, sobretudo a dispensa de licitação para contratar depois. Considera-se a OCIP para fins de dispensa de licitação, a legislação mineira. Ela acabou fazendo uns rearranjos para tentar aproveitar um pouco o melhor dos mundos, né? Então, eu tenho plena consciência de que essa é a discussão. Agora, o fato de hoje a legislação estar pulverizada, ela só mostra o problema e não dá nenhuma solução. E a gente tentou pensar soluções que não fossem estanques. Acho que é a proposta do Gustavo Justino de Oliveira. Eu não fiz um projeto de lei, mas eu tentei desenhar algumas diretrizes, isso em final de 2007, e agora, né, e publicado em 2008, né, algumas diretrizes que pudessem orientar, talvez, diretrizes gerais dessa parceria, para que até a regulação infralegal, por meio de decreto, pudesse depois trabalhar um pouco as especificidades. Acho que enrijeceu tudo na lei, que depende da apreciação do parlamento, não abriu depois para essas possibilidades, que é uma coisa que também precisa ser pensada, concatenando as normas gerais de contratação, licitação com administração pública, para a gente
tentar ir fechando um pouco os problemas que já estão colocados, né? Mas eu tenho plena consciência de que a questão é muito complexa e vai merecer um contínuo aprofundamento, né? Agora, minha pergunta é, nós vamos conseguir fazer o debate com os segmentos para tentar construir alguma coisa conjunta, né? Que não foi conseguido até hoje? Esse é que eu acho que é o grande desafio, né? Bom, eu sou Heloísa de Almeida, eu trabalhei no MARE, no Ministério da Administração e Reforma do Estado, na época do Bresser Pereira. Então, eu acho que eu posso dar uma pequena contribuição, porque, na realidade, o que aconteceu? Foi um trabalho de gabinete, que eu questionava muito, quando eles falavam, vamos transformar os hospitais, uma parte vai ser paga e outra não, eu falei assim, meu Deus, se hoje já não funciona tudo público, se você dividir uma parte paga e outra não, aí vai morrer os pobres, vão morrer todos na fila. Ninguém vai ser. Ou seja, quando uma coisa é construída no gabinete, porque o que estava por trás? É a ideia do Estado mínimo. Então, essa descentralização, você concentrava o Estado na questão da formulação da política e descentralizava tudo aquilo que não fosse essencial ao Estado. Dentro deste contexto, pensou-se em criar a OCIP, as organizações sociais para trabalhar mais na área social, as OCIPs, as agências reguladoras para promover a privatização. Então, toda esta lógica estava embasada na redução ao Estado mínimo. Então, o que acontece? Você tinha uma realidade que eram essas organizações sociais, filantrópicas, e você, dentro dessa lógica da criação da reforma do aparelho de Estado, veio com toda uma nova engenhoca política estrutural. E essa engenhoca política estrutural, houve uma descontinuidade, ela não conseguiu efetivamente ser implementada. E aí você tem uma possibilidade. O que aconteceu? Aquilo que a princípio tinha se pensado criar para melhorar, você implantar um processo gerencial, na realidade foi utilizado por uma questão, em vez de você trabalhar a relação da comunhão de interesses, foi usado com uma forma patrimonialista. Ou seja, por que tem tantas formas diferentes ao meu ver, é uma visão pessoal que eu tenho, por que tem parceria, convênio, etc. e tal? Exatamente em cima de uma coisa que a colega colocou, é a questão, por exemplo, como você faz um convênio, uma parceria na parte do Ministério da Cultura, voltado para a TI. Então, na realidade, o que aconteceu? Aconteceu, em vez de ter uma comunhão de interesses, abriu-se espaço para ter um arranjo institucional para bypassar o processo de licitação. Então, eu não sei se essa questão vai ser resolvida na lei ou se vai ser resolvida com um instrumento gerencial. Ou seja, se você atrela essa comunhão de interesses a um objeto definido, a um histórico de atuação na área, com metas definidas e um processo de acompanhamento, mesmo que seja a comunidade representada, você pode criar exemplo do conselhos. A comunidade pode ser uma só, mas você pode montar estruturas de controles diferentes, tanto da sociedade quanto do próprio governo. Porque do governo existe, mas aí você tem que ver, da mesma forma que no caso da mulher, você tem a lei e você tem a aplicação da lei. Você tem o controle e você tem a aplicação do controle. Então, tem que ser repensado até que ponto vai ser a lei que vai decidir isso, ou se vai ser quais são os instrumentos de controle gerenciais, em termos de atrelar o interesse comum em relação a tal objeto, vai ter tal meta, tal prazo e controle, e isso disseminado de forma transparente para dentro do Estado e da comunidade. Porque você pode fazer o controle social
em cima, por exemplo, você faz convênio com uma OCIP que é da comunidade tal, mas se ela não desenvolver o trabalho dela, o índice de satisfação da própria comunidade com ela vai ser negativo. Então, você tem formas diferentes de controle. E você pode fazer sinergia com outras organizações, enfim. Bom, isso aí, bom, por aí vai afora. Mas a questão, o que eu queria colocar, na realidade, eu acabei falando sobre o assunto. Até que ponto, que eu queria saber a sua opinião, até que ponto eu concordo que um marco legal é fundamental, mas até que ponto o controle efetivo sobre essa comunhão de interesses, o seu desenvolvimento e o seu resultado é importante nesse processo de efetivação da implantação das políticas públicas. Verso que a gente está falando, de grande parte das organizações, a maioria, talvez, não recebe recurso governamental, tem uma ação que é típica da possibilidade da sociedade se organizar autonomamente. Então, quando a gente fala em marco legal, também pensar tanto no controle, mas também pensar em não controle, né, de uma parte dessas organizações que deve ser mantida livre e que não vai usar recurso público. Mas concordo que quando se trata de parcerias com o Estado, com recurso público, a gente tem que pensar no controle. Concordo também com a sua colocação de múltiplas formas de controle também, né? Mas só para chamar a atenção, para não ficar pensando nesse universo só as que fazem parceria com o Estado. Pode estar cansado. Eu gostei muito do seu depoimento, assim, porque essa foi, de fato, a impressão que o modelo, a bibliografia, né? A gente tem que ser, às vezes, um pouco cauteloso para um trabalho acadêmico, né? De fazer certas afirmações, mas foi isso exatamente que você falou que pareceu ser o modelo, né? Você estava ali dentro de um contexto de uma política gerencial. Eu acho teoricamente um pouco complicado, e falei isso no meu trabalho, de usar o modelo gerencial de administração pública para trabalhar a parceria. Na verdade, é um modelo societal, é a sociedade sendo chamada, não é a sociedade tentando resolver um problema gerencial da administração pública, simplificando aqui um pouco o raciocínio, né? Então, eu já achava isso um pouco complicado vindo do modelo gerencial, porque para resolver um problema da administração pública, eu desconsidero todo o acúmulo que a própria sociedade civil tem de resolver os problemas da coletividade, né? Historicamente falando, e até os dias atuais, para autonomizar a sociedade civil nesse sentido. Agora, uma coisa que me preocupa um pouco, no debate atual, é que ele está indo e vindo. Por exemplo, ali as minhas colegas do planejamento, Mariana e a Sheila, é só porque eu não queria perder com vocês aí a presença de vocês, porque o debate tem ido e vindo. Por exemplo, da OS agora, a SBPC, as entidades científicas, agora estão se mobilizando para defender o modelo das organizações sociais novamente, porque eles foram usados na ciência e na tecnologia, no campo da ciência e da tecnologia, né? São usados e foram no âmbito federal, né? Porque no âmbito estadual foi a saúde, o modelo que se apropriou das organizações sociais, município de São Paulo, estado de São Paulo, na Bahia, notadamente. Em Minas, a questão já ficou um pouco mais pulverizada. Esse modelo não foi necessariamente para hospitais, mas, por exemplo, a Rede Minas de TV é uma OCIP, hoje. Então, ela saiu da estrutura estatal, depois firmou o termo de parceria, com toda a estrutura transferida para a OCIP. Então, a gente vai em discussões em que medida há um desaparelhamento do Estado para poder, né? Não digo tanto da União, mas talvez. O dado mais recente de São Paulo mostrou lá que as OS paulistas têm mais servidor do que o Estado no campo da saúde, hoje. E o valor aplicado é altíssimo. Eu vi um dado publicado, o TJ de São Paulo fez uma pesquisa agora mais recente, comparando o hospital antigo, o hospital novo. Então, nós estamos vivendo aí um problema que ele vai e vem, sempre, como é que eu diria, transitando por esses mesmos pontos. Parece que a gente está andando em círculos, porque as mesmas questões elas têm vindo e voltado,
e cada hora sendo apropriadas aí por grupos com interesses políticos, defendendo seus próprios interesses. Não estou diminuindo essa potencialidade, não, disputas de modelos, né? E que, se a gente não pensar em algo que pudesse talvez apaziguar um pouco, nós vamos estar rodando aí, girando em ciclos em relação a essa mesma questão que eu tenho visto, né? Agora, controle, eu não acho que é problema, assim, pelo menos da legislação. O controle existe, o problema é a efetividade dos controles, né? Mas aí é uma discussão de efetividade, controle de toda a administração pública, né, em geral. Estou à disposição, vocês querem vir aqui para... Vamos fazer o debate, mas... Olha só, nós temos adiantado a hora, nós temos 2 perguntas. Aquela senhora lá atrás, depois eu passo para a Sheila fazer a última pergunta. Eu vou ser bastante breve, devido ao adiantado da hora. Meu nome é Gorete, eu sou do Maranhão e sou especialista em gestão de políticas públicas pela Fundação Getúlio Vargas. Acho bastante interessante a discussão sobre o terceiro setor e eu gostaria de integrar esse grupo de debates, porque eu vejo a questão do terceiro setor é muito importante. O problema é que eu acho que falta um mecanismo de controle e fiscalização quando se trata de administração de recursos públicos. Porque a gente tende a generalizar a atuação. O que acontece é que determinadas entidades, o que eu vejo, na minha opinião, é que determinadas entidades do terceiro setor, como é denominado, essas organizações, onde elas participam, é que onde acontecem esses problemas de desvio, de envolvimento de recurso público, desvio, se a gente for observar, são organizações que foram criadas, que surgiram para uma questão de conveniência. Então, o terceiro setor precisa ser estudado, ter mecanismos de controle. Eu defendo o controle de fiscalização, não só das entidades do terceiro setor, mas de uma forma geral, de quem manipula recursos públicos. Então, eu estou me colocando à disposição para a gente depois conversar, porque é um assunto bastante complexo, né? De repente, teria que ser só um evento só para discutir o terceiro setor. Obrigada. Bom, eu acho que a discussão é muito interessante. A colega, seu nome, Heloísa, trabalhou no MARE também, e eu acho que toda vez que a gente tocar nesse assunto, é sempre importante a gente voltar na história. Por quê? Para que a gente tenha maior consciência do presente. Nós estávamos na sala ao lado discutindo o problema da participação e do controle social na administração pública, nas políticas públicas, e o nosso enfoque era políticas públicas, e a gente viu como até hoje a gente está num aprendizado institucional para fazer a participação social e o controle social. Aí vamos jogar isso para a discussão das organizações sociais. Da mesma maneira, nós temos que olhar a organização. Nós temos um aprendizado político, institucional, histórico, para fazer o controle e a participação dentro das organizações. É com essa visão histórica que eu diria que, concordando em parte com a Heloísa, que durante a reforma, e aí é uma visão também pessoal, pode ser que os meus colegas discordem, em parte, nós não tínhamos tanta maturidade, porque a década era outra também, nós estávamos no final de década de 80, contexto de ajuste fiscal, discutindo a reforma do aparelho do Estado num contexto fortemente influenciado pelo ajuste fiscal, em que também o mundo todo já tinha um modelo mais maduro, tá, de participação da sociedade e de parceria com o Estado. E o Brasil não, a gente está ainda desconstruindo uma burocracia centralizadora, que não sabe trabalhar com a sociedade civil. Então, é aí que eu acho que a gente devia jogar o entendimento da gente sobre a lei de 98. Aquele modelo de participação, talvez ele fosse frágil em função da frágil discussão e experiência que a gente tinha de uma discussão sobre participação e controle social. Ele era proporcional à experiência que a gente tinha na época.
Então, eu acho que se a gente olhar com esse enfoque, a gente tem mais condições de criticar, né? E como tudo na vida, a gente está vendo hoje um problema da representação nas conferências, o problema nos conselhos. De lá para cá também, a gente pode usar essa ótica de que nós ainda não temos os melhores critérios para eleger a representatividade dentro das conferências, que existem apropriações inadequadas políticas e clientelistas dos espaços e instâncias de participação criados, entendeu? Então, assim, a reforma de 95, gente, ela foi um início do debate público sobre a política de gestão. No Brasil não se discutia a política de gestão, era coisa feita dentro de gabinete. E aí eu discordo um pouco da Heloísa, porque é curioso, mas foi em 95, exatamente com o plano diretor da reforma, que se começou o debate público. Pode não ter envolvido largos segmentos da sociedade. Aliás, esse é um déficit que a gente tem ainda hoje. O controle estava na imprensa, mas a gente precisa aumentar o debate com a sociedade. Por exemplo, agora a CGU vai fazer uma Conferência Nacional sobre Controle Social. Neste momento, quantos anos depois? Então, quer dizer, para isso que a gente está partindo. Então, eu acho assim, a visão histórica para a gente recolocar no tempo certo o debate. As organizações sociais significaram um avanço? Sim, porque o Estado estava ali, naquele momento, reconhecendo que ele não tem o monopólio das funções administrativas, que está surgindo um mercado na área de saúde, um mercado ou atividades voluntárias na área da assistente social e que precisa ser dividido com a sociedade. Agora, nós não temos clareza suficiente ainda do fenômeno e nem um marco regulatório adequado para o fenômeno. Mas eu acho assim que a gente precisa olhar, não é para fazer justiça, mas para a gente não fazer colocações que às vezes obscurecem mais o passado. Eu acho que a reforma teve um avanço, a gente continua avançando e mais. Eu posso dar depoimento das OS no setor de ciência e tecnologia, porque faço parte da Comissão de Avaliação do Contrato de Gestão da Rede Nacional de Pesquisa e do Instituto de Matemática Pura Aplicada, que são um exemplo de organização social. Agora, tem dois movimentos. A reforma de 95, os modelos foram diferentes porque nenhum governo é homogêneo, heterogêneo. Havia uma proposta que foi a do Ministério do Planejamento no sentido da publicização, criou o Programa Nacional de Publicização, que era a saída do Estado de algumas atividades para que fossem realizadas, ou seja, executadas pela sociedade, através do fomento do Estado. O Estado tem responsabilidade de investir, de definir metas e resultados, tá? E controlar e monitorar, que foi a ideia do contrato de gestão, que é o que está vigindo hoje para as organizações sociais que deram certo, que são apenas 5 na ciência e tecnologia. Esse foi o modelo. De outro lado, existia, que é o Ministério da Justiça que faz o cadastro, e diga-se de passagem, desde sempre. O cadastro é feito desde quando foi criada a lei, em 1918, a Lei da Utilidade Pública, entendeu? Lá se colocou, que era uma proposta de não vamos criar pelo Estado, é pela sociedade. E aí era também importante, porque já era um reconhecimento de que já existiam organizações na sociedade e que queriam participar do processo. Então, criava-se o espaço nas OCIPs para a atividade dessas entidades voluntárias da sociedade civil para atuarem também com o Estado. E aí criou-se o termo de parceria. Agora nós temos que olhar para o futuro, tá aí daí. Nada, Sheila. Nós é que agradecemos. Vamos dar por encerrado, então. Okay. Vamos dar por encerrado, então, a nossa tarde de debates. Lembrando que amanhã iniciamos às 8h. Amanhã às 9, né? Às 9 horas. Agradecemos as 4 palestrantes da tarde de hoje. Infelizmente, a Jaqueline e a Maria Inês tiveram que sair um pouco mais cedo, mas convidamos aqui à frente a receberem seus certificados a Maria Tereza e a Marina Zoano.